Oi pessoal, vamos dar continuidade aos nossos assuntos de urgência e emergência. Hoje eu trago o assunto intitulado Portaria número 354. Tá? Esse vai ser um assunto complementar à aula que foi vista no dia de ontem. Bom, a Portaria 354 ela foi lançada no dia 10 de março de 2014. Né? E ela apresenta uma proposta inicial, né? Ela publica, ela projeta, né, boas práticas para a organização e o funcionamento desses serviços de emergência. Ou seja, ela vem estabelecer boas práticas para a organização e funcionamento dos serviços de urgência e emergência. Tá? Então, esse é o principal objetivo dessa portaria 354, né? Estabelecer essas boas práticas para organização, tanto para a organização quanto para o funcionamento desses serviços de emergência. E logo no segundo parágrafo, né, no segundo artigo dessa portaria, ele traz um pouquinho as definições de emergência e urgência que vimos na aula de ontem. Mas ele traz o seguinte, ele diz que emergência é uma constatação médica de condições de agravo à saúde que implicam em sofrimento intenso ou risco iminente de morte, exigindo, portanto, um tratamento médico imediato. Então, grifem aí no caderninho de vocês que o tratamento na emergência ele precisa ser imediato, tá? Já a urgência é a ocorrência imprevista de agravos à saúde ou sem risco potencial de vida, cujo portador ele vai necessitar de assistência médica logo quanto possível. Se for imediata, ótimo, mas essa assistência na urgência ela é prestada logo que possível. Em relação a esses requisitos, né, sobre esses requisitos de boas práticas para a organização desses serviços de saúde, né, desses serviços de urgência e emergência, os serviços de saúde, eles podem funcionar ou de forma independente ou inserido em um estabelecimento. Ou seja, eles podem funcionar apenas como um serviço de urgência e emergência para a estabilização do quadro do paciente e posteriormente encaminhar esse paciente para outras instituições, ou eles podem estar inseridos em um estabelecimento com internação com maior capacidade de resolução de problemas. Então, esse paciente que dá entrada em uma urgência e emergência que está inserida dentro de um hospital, né, de um estabelecimento hospitalar com outros serviços, ele pode ser encaminhado para outros setores dentro dessa mesma instituição. Tá? E aí, a organização e estruturação, ela vai considerar as necessidades da rede de atenção à saúde que já existe. Então, os serviços de urgência e emergência, eles devem ser organizados e estruturados considerando as necessidades da rede de atenção à saúde já existente. Então, os serviços de emergência, de urgência e emergência, eles vão considerar os serviços que aquela instituição oferece e qual a demanda que a população está inserida. Tá? Outra coisa importante é que todos os serviços de urgência e emergência, seja ele público ou seja ele privado, eles devem possuir ou estar inseridos em um serviço de saúde que possua habilitação ou licença para funcionar. Tá? E essa licença e habilitação ela vai ser expedida pelo órgão sanitário competente de acordo com a normativa de cada estado ao qual esse serviço de urgência e emergência se encontra. Tá? Outra coisa importante que a gente precisa entender é que a construção, a reforma ou a adaptação estrutural, física de algum serviço de urgência e emergência, ele deve ser precedida de uma análise e de uma aprovação do projeto junto ao órgão competente. Então, para a gente construir ou reformar um serviço de urgência e emergência, é necessário que
o projeto, né, a planta física e o projeto daquele serviço seja aprovado, tá, através de uma análise. Outra coisa importante é a fiscalização da execução dessas obras conforme foram aprovadas. E aí quem faz a fiscalização dessas obras é os órgãos sanitários competentes. Então eles vão verificar a execução dessas obras e essas obras serão realizadas conforme exatamente foram aprovadas. Outra coisa importante é a responsabilidade da administração desse serviço de saúde, que no nosso caso é os serviços de urgência e emergência. Então é de responsabilidade da administração do serviço de saúde prever e prover os recursos humanos, equipamentos, materiais e os medicamentos necessários para o funcionamento dos serviços de urgência e emergência. Então vai ser de responsabilidade da administração, né, ofertar esses recursos humanos, né, os trabalhadores, os equipamentos e os materiais e os medicamentos que são utilizados para assistência aos pacientes nos serviços de urgência e emergência. Outra coisa importante é a responsabilidade da direção desse serviço de saúde. Então, a direção do serviço de saúde e o chefe do serviço de urgência e emergência, ele vai ter a responsabilidade de planejar, implementar e garantir a qualidade dos processos, ou seja, garantir a qualidade da assistência que é prestada naquele serviço. O serviço de urgência e emergência, ele deve dispor de instruções escritas e atualizadas das rotinas técnicas implementadas. Então, todo serviço de emergência precisa ter um livro que dispõe das instruções que são realizadas, ou seja, das instruções com os procedimentos que são executados naquele setor, quais são as rotinas daquele setor, tudo isso é importante para que os profissionais e os pacientes tenham ciência de como funciona aquele serviço. Em relação às rotinas técnicas, essas rotinas elas devem ser elaboradas em conjunto com áreas envolvidas na assistência ao paciente, assegurando a assistência integral e a interdisciplinaridade. Então, as rotinas técnicas elas precisam assegurar uma assistência integral, você visualizar o paciente como um todo. Né? Logicamente, o paciente ele vai chegar com um problema específico na tua urgência e emergência, mas eu preciso enxergar como um paciente, né, que pode ter outras demandas de saúde. E eu preciso ofertar para ele todos os serviços, né, que são necessários para restabelecer o quadro clínico dele, né, incluindo assim a assistência de outros profissionais que não seja apenas da área médica ou da área da enfermagem. Em relação a esses requisitos, os serviços de emergência, eles devem possuir, né, uma estrutura organizacional documentada. Então, é necessário que eu documente, que tenha um documento explicando como é que funciona estruturalmente, né, todas as estruturas do serviço de urgência e emergência. Outra coisa importante é que eu preciso, dentro desse serviço de urgência e emergência, preservar a identidade e a privacidade do paciente, né, assegurando assim um ambiente de respeito e dignidade. Então, tenho que respeitar, né, a privacidade desse paciente, independente do serviço que ele adentra, que no nosso caso é a urgência e emergência. Outra coisa importante é que eu preciso nessa urgência e emergência ofertar um ambiente acolhedor, né? Uma vez que esse paciente está chegando na urgência com uma demanda, com dor, que a maioria das vezes é a dor que incomoda esse paciente e faz esse paciente procurar os serviços de emergência. Então, eu preciso acolher esse paciente e tentar resolver o problema dele o mais rápido possível, tá? Outra coisa importante é que eu preciso oferecer orientação ao familiar, né, ao paciente principalmente, mas aos familiares em linguagem clara,
sobre o estado de saúde e a assistência a ser prestada, desde a admissão até a alta dele. Então a gente vê muitas vezes os profissionais de saúde, quando vai falar com a família, fala termos técnicos e muitas vezes os familiares não entendem, né? Isso também depende de uma questão cultural, né? De uma questão de educação. Às vezes os familiares eles não têm um nível de escolaridade elevado e às vezes quando a gente fala muito difícil com esses pacientes, eles não conseguem entender a real situação ao qual esse paciente está inserido. Em relação aos recursos humanos, todos os serviços de urgência e emergência, ele deve dispor dos seguintes profissionais de saúde. Primeiramente, esse serviço ele tem que dispor de um responsável técnico, com formação médica. E esse médico ele precisa ter a habilitação, ou seja, ele precisa ter uma formação que esteja relacionada com a urgência e emergência. Né? Geralmente são as residências. Outra coisa importante é que o médico responsável técnico ele pode assumir a responsabilidade apenas de um serviço de urgência e emergência. Então, esse responsável técnico, que é médico, ele pode trabalhar em outras urgências e emergências como médico, mas ele só pode assumir a responsabilidade técnica apenas de um serviço de urgência e emergência. No caso da ausência desse responsável técnico, o serviço ele deve contar com outro profissional que seja legalmente habilitado para substituir momentaneamente esse responsável técnico inicial. Ok? Outra coisa importante é que todo serviço de urgência e emergência ele deve dispor de equipe médica em quantidade suficiente para um atendimento de 24 horas. E aí a gente entra num grande problema, né, que é o caos que permeia essa saúde pública, que muitas vezes o paciente ele chega na unidade de urgência e emergência e não encontra médicos, né, suficientes para garantir a assistência de uma grande demanda populacional que procura esses serviços, tá? Outra coisa importante é que esses serviços de urgência e emergência de maior complexidade, eles devem contar com profissionais especializados de acordo com o perfil de atenção, capacidades para o atendimento das urgências e emergências. Então, todos os profissionais que atuam nesses serviços de urgência e emergência, eles precisam passar por treinamentos, eles precisam ser profissionais especializados. E cada urgência e emergência, gente, cada localidade de urgências e emergências, eu vou encontrar especialidades médicas específicas, dependendo do local que essa emergência está situada. Porque para a gente montar um serviço de emergência, é necessário que a gente investigue a população ao redor desse serviço e que a gente descubra quais são as principais demandas de saúde que surgem daquela população. Tá? Então, para que a gente possa montar esse serviço, é necessário fazer essa investigação inicial e ofertar serviço médico especializado para a maioria dessas demandas que surgiram após essa avaliação inicial. Em relação aos recursos humanos, né, em relação à enfermagem, a gente tem como um enfermeiro exclusivo da unidade, e esse enfermeiro exclusivo da unidade, ele vai ser responsável pela coordenação da assistência de enfermagem, ou seja, ele vai coordenar a equipe de enfermagem. Gente, prestem muita atenção. Nós temos o responsável técnico, que é médico, que ele é responsável pelo serviço de urgência e emergência. Mas nós temos o enfermeiro responsável pela equipe e coordenação da assistência de enfermagem. A equipe de enfermagem e os procedimentos pertinentes à enfermagem não podem ser coordenados por outro profissional que não seja o enfermeiro, ok? Então, essa equipe de enfermagem, ela deve ser disponibilizada em quantidade suficiente para o atendimento durante as 24 horas e em todas as atividades correspondentes à área de enfermagem.
Então, nós temos que ter profissionais, né, disponíveis em uma boa quantidade para ofertar assistência de enfermagem. Tá? Outra coisa importante é que todos os profissionais dos serviços de urgência e emergência, eles devem ser vacinados de acordo com as normativas nacional vigentes. Então, todos os profissionais, eles precisam ser vacinados, uma vez que a gente não sabe qual é a demanda que a gente vai encontrar quando nós estivermos trabalhando, né, na linha de frente dos serviços de urgência e emergência. Tá? Outra coisa importante é que os serviços de urgência e emergência devem promover treinamento e educação permanente em conformidade com as atividades desenvolvidas a todos os profissionais envolvidos na atenção aos pacientes, mantendo disponível os registros de sua realização e da participação desses profissionais. Então, os profissionais que trabalham na urgência e emergência, eles precisam fazer treinamento e capacitação constantemente para que a oferta da assistência seja realizada com a maior qualidade possível. Em relação à infraestrutura física, né, desses serviços de urgência e emergência, essa estrutura física ela deve dispor de uma dimensão de acordo com a demanda, a complexidade e o perfil assistencial da unidade. Porque eu preciso garantir a segurança e a continuidade da assistência ao paciente. Então, a estrutura física da minha sala de urgência e emergência, do meu serviço de urgência e emergência, ele vai levar em consideração a quantidade de pacientes que eu atendo ou que eu pretendo atender, a complexidade das doenças que vão entrar ali naquele setor e qual é o perfil de assistência que eu vou ofertar ao meu paciente. Tá? Tudo isso é no intuito de garantir a segurança e que esses pacientes tenham uma assistência continuada. Outra coisa importante é juntem aí, ó, a palavra acesso, é junto, tá? Eu acho que foi um erro no slide. Então, o acesso, se esse serviço de urgência e emergência oferece acesso, né, oferece serviços para pediatria, é interessante que o acesso das crianças sejam independente, ou seja, as crianças elas vão entrar por uma área independente, ou seja, vai ter uma área para a entrada de adultos e uma área para a entrada de crianças. Estas duas imagens que eu coloquei aí para vocês é do Hospital Geral do Estado de Alagoas, tá? Na foto da esquerda, né, que tem aí a Avenida Siqueira Campos, essa é a entrada da emergência adulto, tá? E aqui na lateral, onde tem essa rampa, é a entrada de dois serviços importantes, da urgência e emergência pediátrica e do setor de queimados, tá? Então, o acesso da pediatria precisa ser um acesso diferente da emergência adulto. Em relação à estrutura física, os serviços de urgência e emergência ele deve possuir, de acordo com o perfil de atenção, os seguintes ambientes. Então, eu vou listar para vocês alguns ambientes específicos que precisam estar presentes para que a urgência e emergência ela funcione. Então, precisamos ter uma área externa coberta para a entrada de ambulâncias, precisamos de uma sala de recepção e de espera com banheiro para os pacientes, precisamos de uma sala para arquivo de prontuários ou fichas de atendimento dos pacientes, nós precisamos de uma sala para fazer a classificação de risco, e nós vimos ontem um protocolo de Manchester que possibilita essa classificação de risco. Nós temos as áreas para higienização, os consultórios, sala para o assistente social, sala de procedimentos com área para sutura, recuperação, hidratação e administração de medicamentos. E aí essa sala é permeada por vários técnicos e enfermeiros. Nós temos uma área para nebulização, sala para reanimação e estabilização do quadro, sala para observação e isolamento, posto de enfermagem, banheiro completo, né, para a equipe de enfermagem,
e para os outros profissionais, depósito para resíduos sólidos, depósito para material de limpezas, vestuários e banheiros para esses profissionais, farmácia, almoxerifado. Então, os serviços de urgência e emergência que prestam atendimento cirúrgico, eles devem constar em uma área física ou no estabelecimento onde estiver inserido, com centro cirúrgico, área de apoio técnico e logístico. Esses serviços de urgência e emergência que prestam atendimento de trauma e ortopédico devem contar com a área física para estabelecimento de redução de fraturas e colocação de gesso. Então, dependendo de qual é o serviço de urgência e emergência que é ofertado, vocês percebem que eu vou ter estrutura física que é comum de todas as urgências e emergências, mas que também existem alguns serviços, algumas infraestruturas físicas que são específicos dependendo da oferta dos serviços da urgência e emergência. Outra coisa importante é as instalações, né, desse serviço de urgência e emergência. Então, é necessário que esses serviços de urgência e emergência eles tenham um sistema de energia elétrica de emergência para os equipamentos de suporte à vida e para os circuitos de iluminação de urgência. Então, esses serviços de emergência, gente, eles precisam ter instalações elétricas, né, que sejam instalações elétricas emergenciais, uma vez que, se houver, por exemplo, falta de energia, nós tenhamos um sistema alternativo para que os equipamentos, né, que necessitem de carga elétrica não parem de funcionar e não gerem riscos, né, à vida do paciente. Precisamos ter um sistema de abastecimento de gás medicinal, tá? Então, precisa ter um sistema para abastecimento com ponto de oxigênio, tá? Tanto nas salas de nebulização, nas salas de observação, nas salas de reanimação e nas salas de estabilização clínica. Então, todas essas salas precisam ter pontos de gás medicinal, né? O ponto de oxigênio, tá? Outra coisa importante é que esses serviços de urgência e emergência ele deve possuir áreas de circulação e portas dimensionadas para acesso de macas e cadeiras de roda. Então, eu preciso ter uma área com amplo espaço, tá? Com espaço amplo para a circulação de pacientes, profissionais, né? Familiares, mas também que permita a circulação de macas e cadeiras de roda, ok? Em relação aos serviços de urgência e emergência, nós precisamos ter disponível, né, alguns materiais e equipamentos que eu vou listar para vocês, para que vocês escrevam no caderno. Então, nós precisamos, nesses serviços de urgência e emergência, ter estetoscópio adulto e infantil, dependendo de qual é a emergência que eu vou ofertar. Se for uma emergência pediátrica, eu vou ter um estetoscópio pediátrico. Se for uma emergência adulta, eu vou ter um estetoscópio adulto. Então, eu vou ter que ter estetoscópio adulto e pediátrico, esfigmomanômetro adulto e infantil, espelho laríngeo, otoscópio adulto e infantil, ventilador manual com reservatório adulto e infantil. Preciso ter desfibrilador, marca-passo externo, monitor cardíaco, oxímetro de pulso, o eletrocardiógrafo, né, que é o equipamento que promove os exames de eletrocardiograma, os equipamentos para verificar a glicemia capilar, aspiradores, bombas de infusão com bateria, isso é importante, tá? Então é importante que a bomba de infusão ela tenha bateria, né? Precisamos de equipos universais, né? Então a gente precisa de todos os tipos de equipo, de macrogotas, microgotas, fotossensíveis e equipos para bomba de infusão. Precisamos ter cilindro de oxigênio portátil e rede canalizada de gases, tá? Isso vai definir de acordo com o porte da unidade, tá? Precisamos ter maca hospitalar com rodas e grades laterais, máscara para ventilador adulto e infantil, ventilador mecânico adulto e infantil, foco cirúrgico portátil, foco cirúrgico com bateria, negatoscópio para que a gente possa ver os raios-x,
máscaras, sondas, drenos, cânulas, pinças e catéteres para diferentes usos, laringoscópio adulto e infantil e em todos os tamanhos, com lâminas curvas e lâminas retas. Precisamos de materiais de pequenas cirurgias. Precisamos de colares de imobilização cervical de todos os tamanhos, P, M e G. Prancha longa para imobilizar os pacientes, se tiver trauma. Prancha curta para massagem cardíaca, equipamentos necessários para reanimação cardiorrespiratória, os carros de paradas, todos equipados com medicamentos e materiais para serem utilizados caso aconteça alguma emergência, e poltrona removível destinada para algum acompanhante, tá? Caso seja necessário. Então, esses são uma gama de materiais e equipamentos que nós podemos utilizar nesses serviços de emergência. Aí eu também trago para vocês uma lista, né, de acesso de recursos assistenciais. Então, os serviços de urgência e emergência eles vão dispor, né, de recursos assistenciais, diagnósticos e terapêuticos específicos para a faixa etária assistida. Então, eu vou ter clínica cirúrgica geral, clínica cirúrgica vascular, neurológica, traumatológica, oftalmológica, urológica, nefrológica, psiquiátrica. Então, hemoterapia, diálise, anatomia patológica, clínica, laboratório de análises clínicas. Então, todos esses recursos assistenciais eu posso ter no meu serviço de urgência e emergência. Porém, alguns são prioridade dependendo do serviço da minha emergência, né? Por exemplo, se eu tiver uma emergência que só atende adulto, né, eu não vou ter serviços que ofereça atendimento pediátrico, né? Só vou ter serviços que atendem a demanda dos pacientes adultos, ok? Em relação aos processos operacionais assistenciais, né, o serviço de emergência ele deve prestar ao paciente assistência integral e interdisciplinar quando necessário. Então, essa prestação de assistência, eu tenho que visualizar o meu paciente de forma holística, visualizando ele como um todo, tá? E eu também preciso oportunizar para esse paciente o acompanhamento interdisciplinar, ou seja, não só o acompanhamento médico e da enfermagem, mas se esse paciente necessitar de acompanhamento de outros profissionais, eu tenho que oportunizar o acompanhamento dos outros profissionais. Outra coisa importante é que os serviços de urgência e emergência devem realizar a classificação dos pacientes por níveis de risco. E nós vimos ontem, né, a utilização da classificação de Manchester. Tá? Então, nos serviços de urgência e emergência, a maioria desses serviços utilizam a classificação de Manchester para dar atendimento prestar assistência aos pacientes nesse setor. Essa classificação de risco ela vai ser efetuada por profissionais de saúde capacitados, no caso médico ou enfermeiro com nível superior, tá? Essa classificação de risco ela vai considerar algumas situações que já discutimos ontem, como o grau de necessidade do paciente e a ordem desse atendimento, ela deve dar-se de acordo com os protocolos clínicos do serviço. Então, essa classificação de risco, ela vai considerar o quadro clínico do paciente, os sinais vitais, né, PA, frequência cardíaca, frequência respiratória, temperatura, nível de dor, né, que a dor já é considerado o quinto sinal clínico, tá? O quinto sinal vital, e precisamos também escutar a história clínica do paciente. Então, através de todos esses dados é que é feita a classificação de risco, tá? Outra coisa importante é que o serviço de urgência e emergência ele deve garantir a transferência desse paciente, tá? Então, em caso de necessidade, será realizada, né, depois de assegurada a disponibilidade de leitos no serviço de referência e em transporte adequado às suas necessidades. Então, esses serviços de urgência e emergência ele deve garantir a transferência do paciente, mas primeiro ele vai ter que assegurar a disponibilidade desses leitos para onde esse paciente vai ser encaminhado. Então, primeiro é assegurado o leito para depois transferir esse paciente, tá?
Se esse paciente ele precisar ser transferido para a unidade de terapia intensiva, essa transferência ela deve ser efetuada o mais rápido possível, tá? Seja na mesma instituição ou seja em outra instituição. Tá? Mas é preciso que, se esse paciente for para a UTI, necessitar de atendimento de unidade de terapia intensiva, ele seja transferido o mais rápido possível. Em relação à equipe desse serviço de urgência e emergência, essa equipe, primeiro, ela deve implementar ações de farmacovigilância, hemovigilância e de prevenção e controle de infecções, né, hospitalares. Então, é importante que a equipe ela vigie as medicações, vigie os hemoderivados e que ela preste assistência ao paciente dentro dos protocolos da CCIH, que é o Centro de Controle de Infecções Hospitalares, né, a central de infecções de infecções hospitalares. Então, a CCIH, gente, ela lança a mão alguns protocolos operacionais, né, protocolos de assistência, para que seja diminuído os índices de infecções hospitalares. E a gente precisa, né, respeitar esses protocolos, tá? Outra coisa importante é que precisamos contribuir com a investigação epidemiológica de surtos e eventos adversos e adotar medidas de controle. Então, a urgência e emergência ela precisa contribuir na investigação epidemiológica, né, fazendo as notificações de surtos e de casos de notificação compulsória. Tá? Outra coisa importante é que a gente precisa proceder com o uso racional dos antibióticos. Tá? Então, a gente não pode estar utilizando antibióticos à torta e à direita, né, de qualquer forma. Então, principalmente antibióticos, né, que são de alta vigilância, né, de farmacovigilância. Então, a gente precisa ter cuidado na administração desses antibióticos. Tá? E todo paciente ele deve ser avaliado pela equipe assistencial em todos os turnos, com registro no prontuário e ficha clínica legível e devidamente assinada. Então, esses pacientes eles precisam ser avaliados por toda a equipe, né, em todos os turnos. É por isso que existe o registro em prontuário, para a continuidade da assistência de enfermagem, que é o nosso caso. Tá? Para que a gente finalize esse slide, a gente vai falar um pouquinho agora sobre esse transporte interhospitalar. Então, esse serviço de emergência, ele também precisa dispor, né, ter disponível o transporte de pacientes, de materiais e medicamentos de acordo com as necessidades do atendimento. Então, esse serviço de urgência e emergência, ele deve dispor de um serviço de transporte e que esse serviço de transporte, durante a execução do trabalho dele, eu preciso ter disponível nesse transporte materiais e medicamentos que são necessários, né, para aquele paciente que está sendo transportado. Tá? Em relação ao transporte dos pacientes graves, todos esses pacientes devem ser transportados com acompanhamento contínuo de médico e um profissional de enfermagem, com habilidade comprovada para atendimento de urgência e emergência, inclusive parada cardiorrespiratória. Então, esse paciente, quando ele for transferido, se for paciente grave, precisa ser acompanhado pelo médico e por um profissional de enfermagem que esteja com habilidade comprovada para a resolução de quadros de emergência, incluindo parada cardiorrespiratória. Tá? E o transporte de paciente ele deve ser realizado de acordo com o manual de normas, rotinas e procedimentos estabelecidos pela equipe de serviço, de forma a garantir a continuidade de assistência. Então, todo serviço de urgência e emergência, ele tem um protocolo de atendimento. Então, esse protocolo precisa ser respeitado para garantir a qualidade e a continuidade da assistência a esse paciente nesse serviço de urgência e emergência. Então, gente, agora a gente finaliza a aula, tá? Estou disponível para vocês, para retirar dúvidas e discutir mais um pouquinho sobre esse assunto.